Fala galera boa de luta, maravilha? Vamos para análise faixa preta do card principal desse UFC México. Teremos Brandon Moreno e Steve Erceg na luta principal, são 4 brasileiros nesse card. E esse card principal começando às 8 horas da noite pelo horário de Brasília. Bora para análise. Kevin Borras, Ronaldo Rodrigues na categoria peso mosca. O Galo Negro, que é peruano lá de Lima, tem 9 vitórias e 3 derrotas, 8 nocautes, 27 anos de idade. Aluno do Alexandre Pequeno, de luta livre, né? O grande, lenda Alexandre Pequeno. Foi rei no Japão, uma guilhotina mortal, craque de bola o Alexandre Pequeno, né? Apesar de aluno do Pequeno, ele acaba que não leva a luta pro chão, ele bota mais em pé e nocauteia, né? Só que no UFC não tem tido vida fácil. Foi contratado via Contender Series. Antes, lutou o Inca, lutou o Combate Américas, né? Mas lutou muito o Inca, o evento peruano. No UFC levou um choque de realidade. Perdeu pro Joshua Van e pro Nonô, pro Alessandro Costa, né? 2 bons lutadores, claro, não é demérito nenhum. Só que pela frente ele vai pegar outro cara que é bom pra caramba, que é o Ronaldo Rodrigues, o Lazy Boy, mexicano de Veracruz, 17 vitórias, 2 derrotas, 7 nocautes, 5 finalizações, 25 anos de idade. Mas esse moleque é brabo, lembra dele no Noite? Contra o Odi Osbourne? Foi luta da noite, se não me engano, uma das lutas da noite. Né? Não sei se levou prêmio, mas pra mim foi uma das melhores lutas da noite. Travaram uma guerra ali, vitória dele na decisão unânime. Olha como é que tá o bicho. Perdeu só em 2020. Lá no Contender Series, escalou a montanha de novo, teve a chance contra o Denis Bondar de última hora, finalizou o Bondar e depois pegou o Odi Osbourne e venceu numa decisão. Sou mais o Ronaldo Rodrigues, cara. Eu acho até difícil essa luta chegar numa decisão. Acho que o Rodrigues resolve o serviço antes. Categoria dos galos, Simon Oliveira, o brasileiro, contra o David Martinez. Simon Oliveira, que é de Santa Catarina, 18 vitórias e 5 derrotas, 33 anos de idade, lá do time do Brigadeiro e do Zulu, né, do Marcelo Zulu. No UFC, cara, ele tá um bom tempo sem lutar, lutou em janeiro de 23, lá atrás, naquele UFC que foi do Glover contra o Jamal Hill, olha como tem tempo, cara. Perdeu pro Daniel Marcos, o Soncora, foi nocauteado, né, via ajoelhado. Antes ele havia perdido pro Tony Gravely. Essa é a última chance do Simon, cara. Ele entrou via Contender Series, vencendo uma decisão dividida o José Alday, tá? E pela frente, meu irmão, ele vai pegar um cara muito difícil. Esse Black Spartan aqui, que é mexicano, né? Vai lutar em casa, na Cidade do México, acostumado com a altitude. Aliás, esse é um ponto. O gás vai ser um ponto crucial para esse evento, tá? Fiquem de olho nisso. 11-1 no cartel, 9 nocautes, 26 anos de idade. Eu lembro dele no Contender. Ele venceu o Javier Franklin numa decisão exuberante, cara. Bom de mão, chuta bem, cara que vem do combate global. É um striker de mão pesada, cara. E assim, a chance dele nocautear o Simon Oliveira existe, tá? Existe. E eu sou mais ele contra o Simon. Acho que o Simon não vai ter uma vida fácil nesse sabadão. E pode ser a última luta dele na organização, né? Até porque veio do Contender, tá com 2 derrotas. Então pode ser a última luta do contrato do Simon. É vencer ou vencer pro brasileiro. Mas acho que a missão dele vai ser difícil demais. Outro que eu acho que vai ter missão dura, né? O Vince Morales, porque vai enfrentar o Raul Rosa Júnior. O Morales tem 16-9 no cartel, 7 nocautes, 5 finalizações, 34 anos de idade, lá da Syndicate MMA, né? Equipe do Sean Strickland e companhia limitada. A fase não é boa. É a segunda passagem dele na organização. Perdeu pro Taylor Lapilus, pegou aquela luta em cima da hora, perdeu lá na França. Perdeu pro Elijah Smith numa decisão agora há pouco tempo, fevereiro desse ano, tá? Ele passou pelo UFC, lá atrás, Perdeu pro Jonathan Martinez, pro Miles Jones, venceu o Smoker, venceu o Draco Rodrigues, tá vendo? Perdeu algumas, ganhou outras. O cara já lutou o Bellator, já lutou vários eventos, cara. Acho difícil ele vencer esse garoto aqui, o Raul Rosa Júnior. Tá numa fase fantástica, o cara mais jovem do plantel, 10-1 no cartel, 6 finalizações, não chegou, tá longe do auge dele, físico e técnico ainda, mas já tá mostrando isso aí, Terence Mitchell, Rick Turcios, Aoric Lang, venceu numa decisão. Gosto do Raul, acho ele um bom prospecto, um bom cara pro futuro, e o UFC tá trabalhando ele direitinho. O Vince Morales é o nome certo ali para essa altura da carreira do Ninho Problema. Tem condições de vencer em pé, tem condições de vencer no chão, tem condições de chegar nessa luta até a decisão, não pode vacilar. Porque o Vince Morales é um cara experiente, é um cara encardido, é um cara que não dá pra você brincar, não. Tem que ir cauteloso, mas isso acho que faz parte do processo de amadurecimento do Raul Rosa Júnior. Mas acho que é uma luta na medida pra ele nessa altura do campeonato. Olha o meu primo de volta, é a categoria peso médio. Esse cara não aprende, velho.
19 vitórias, 9 derrotas, 1 no contest, 33 anos de idade. Me desbloqueou do WhatsApp. Vou mandar mensagem pra ele hoje, pra ele me bloquear de novo. Vou dar um esporro nele. Falar, meu irmão, você tá fazendo peso médio? Desce, bicho. Desce. Porque quando ele desce, ó, tá vendo? Bateu o D-Rod, Daniel Rodrigues. Tudo bem que ele foi finalizado pelo Sean Brady, na categoria de baixo. Mas, pô, não tem, cara, não dá. Ó, já lutou com todo mundo. Pô, falar do Gastelum, né, bicho? Já disputou cinturão, Jared Cannonier, Whittaker, Jack Hermanson, Darren Till, Adesanya, Jacaré, já venceu o Jacaré, já venceu o Michael Bisping, Chris Weidman, Belfort. Porra, já lutou com todo mundo, bicho. Só que eu acho que a categoria dele é os 77 quilos. Todo mundo acha, menos ele. Ele não consegue cortar o peso pro 77. Ele é um cara pequeno. É pequeno pro 77, você imagina pro 84. Ó, 13-3 tem o aniversário dele, o Body Bags, né? O Joe Pyfer, 28 anos de idade, americano nocauteador, cara. Visceral. Enorme, cara. Enorme. Vai parecer que tá em outra categoria no dia da luta, vocês vão ver. Marc-André Barriot, nocauteado, primeiro round. Perdeu pro Jack Hermanson numa decisão, mas o Hermanson é um cara sempre difícil. Ó, technical submission aqui, Abdul Razak, Mirsad, Alan Amedovski, passou pelo Osmandia no Contender. Joe Pyfer. O negócio é que o Gastelum é duro demais pro próprio bem, né? Deixa eu ver quantas vezes ele foi nocauteado. Nunca foi. Pode ser nocauteado pela primeira vez contra o Joe Pyfer, tá? Mas eu vejo o Joe Pyfer batendo nele ali, levando essa luta ali, até numa decisão. Na altitude, tem que lembrar disso. O Gastelum tem gás para dar e vender. Se o Joe Pyfer vacilar, cansar, o Gastelum pode até engolir ali na medida que o tempo passa, né, cara? É uma luta difícil de prever, porque a gente nunca sabe que Gastelum virá. Tem chance de ser nocauteado pela primeira vez pelo Joe Pyfer? Tem. Não foi nocauteado outras vezes por caras mais duros e mais completos, né? Por exemplo, Israel Adesanya. Mas é difícil, cara. Difícil. Se fosse no 7-7 uma coisa, no 8-4 é difícil apostar no Gastelum, porque ele fica muito pequeno, esse cara tem mão pesada. Cara, sem muita confiança, eu vou de Joe Pyfer aqui, nocauteando o Gastelum pela primeira vez na carreira. Você é ousado, hein? Gravando na hora do almoço aqui, a criançada chora pra ir pra escola, chora pra se arrumar, é assim mesmo, tá? Toca a sirene aí! Categoria dos leves, Manuel El Loco Torres contra o Drew Dober. Rapaz, eu gosto muito desses dois, cara. O El Loco, 15-3 no cartel. 7 nocautes, 7 finalizações, 30 anos de idade somente, é um bom valor do México e ele tá querendo apagar essa derrota por nocaute pro Inácio Barramondes na última rodada lá no Noite, né? Pô, a luta começou quente ali, pau, foi pego. Cara, esse cara é muito feroz, cara. Feroz. Bom em pé, bom no chão, feroz, cara. Tem gás, morde o protetor, cai dentro. E o mesmo, vou dizer desse monstrinho aqui, né? Muito provado, né? 27 anos de idade, 27 vitórias, 14 nocautes, 1 no contest, 36 anos de idade, lá da Elevation Fight Team. A última luta dele foi contra o Jean Silva, né? Pô, ficou desfigurado. O Lorde desfigurou o querido Drew Dober. Perdeu pro Moicano numa decisão. A fase é aquela, né? Tá naquela fase já de perde e ganha. Muitas guerras nas costas, né? Mas eu vejo o Manuel Torres numa fase melhor, cara. Apesar da derrota do Manuel na última rodada, acho que ele tem potencial ali pra travar uma guerra. E, cara, isso aqui pode ser luta da noite, gente. Eu acho que nessa guerra, o Manuel Torres está mais fresco. E eu vejo uma passagem de bastão nessa luta do Manuel pro Drew, mas o Drew é um cara que sempre diverte a gente, cara. Esse cara tá bem montado, né, galera? Esse cara está bem montado. Agora que tô me dando conta aí que temos lutas, assim, dignas de bônus, tá? Nessa eu vou com o mexicano. Luta principal, Brandon Moreno e o Astro Boy Steve Erceg. O vencedor dessa luta aqui pode estar na fila aí, vai estar na fila para disputar o cinturão que hoje pertence ao Pantoja. Pantoja já venceu os dois, né? Erceg, 12 vitórias, 3 derrotas, australiano, 29 anos de idade, completaço, muito bom de chão, grande pro peso, fase, ó, perdeu o Pantoja e foi nocauteado pelo Kai Kara France, né? E muita gente falava assim, pô, esse cara vai ser o próximo campeão e tal, e coisa. Mas tem potencial, mas ali, falando ali do topo da cadeia alimentar, não dá pra botar esse cara fora da equação, né? Brandon Moreno, o bebê assassino, mexicano, ex-campeão, 22-8, 2 empates, 31 anos de idade. Cara, brabo. Tirou o Almir Albazi da corrida e eu acho que ele vai tirar o Steve Erceg dessa corrida. Eu acho que o Moreno é o cara pra estar sempre ali
é o porteiro do top contender, é o porteiro para quem vai disputar o cinturão. E batendo o Erceg, não tem mais ninguém na frente dele ali. Vamos ver o que vai acontecer. Pode ser o Kai Kara France contra o Pantoja na próxima rodada, mas eu acho que o Brandon Moreno enfrenta o vencedor dessa luta. E vai disputar o cinturão de novo, porque assim, é difícil vencer esse cara. E essa categoria o Pantoja já passou a limpo todo mundo, né? Então eu vejo o Brandon Moreno com condições claras de vencer o Steve Erceg nessa, apesar do Erceg ser bom lutador, mas eu vejo o Moreno melhor que ele. Galera, fechando aqui a análise faixa preta, card principal desse UFC México, 8 horas da noite, no UFC Fight Pass. Aproveita, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, hypa, seja membro se você quiser, assine o Fight Pass. Eu espero vocês então para esse card, começa às 5 da tarde, sabadão, sexta-feira tem pesagem, tem o nosso bancada, muito conteúdo bacana na tela do UFC Fight Pass para você. Valeu, gente, bom dia, boa sorte, até sempre.